Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à disciplina de Libras. Você que é aluno do curso Técnico em Eventos, do curso Guia de Turismo, que bom, me dá o prazer e o privilégio da sua presença aqui nessa disciplina. Eu sou o professor Márcio e nós estaremos juntos nos próximos dias, durante 30 horas efetivamente de disciplina, a fim de nós discutirmos, refletirmos e aprendermos um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais, sobre a educação de surdos e sobre a inclusão social das pessoas surdas. Hoje, então, eu venho aqui para apresentar a vocês a disciplina e para nós iniciarmos o estudo da nossa unidade 1 com o conteúdo que traz a história da educação de surdos no Brasil e no mundo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de apresentar então o plano de ensino para vocês e a nossa ementa, que traz os conteúdos relacionados, os conteúdos separados para que nós pudéssemos discutir durante toda essa disciplina. A nossa ementa traz, enquanto aspectos a serem considerados, a educação do surdo, os aspectos históricos da educação dos surdos no Brasil e no mundo, aí as concepções da educação de surdos. Além disso, é também função dessa disciplina contemplar as questões relacionadas à língua de sinais no contexto da escola inclusiva, ressaltando a sua importância e a sua funcionalidade. Enquanto objetivo geral, nós temos desenvolver a aprendizagem inicial da língua brasileira de sinais, Libras, de modo a compreender as especificidades linguísticas, educacionais e sociais dos sujeitos surdos, a fim de possibilitar inclusão. Para essa disciplina, nós separamos então os conteúdos em duas unidades. Na unidade 1, nós iremos contemplar os assuntos relacionados à história da educação de surdos no Brasil e no mundo, as filosofias educacionais na área da surdez, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, e, por fim, os aspectos legais, educacionais e linguísticos da educação de surdos na atualidade. Na unidade 2, nós nos focaremos então na língua brasileira de sinais, os conhecimentos linguísticos básicos, como alfabeto manual, numerais cardinais e saudações. Além disso, nós focaremos nas discussões e no aprendizado da classificação, da etiologia e características da surdez. Por fim, nós iremos refletir sobre a importância, a relevância e a função da língua de sinais no contexto de uma escola inclusiva. Enquanto procedimento de ensino, nós teremos aqueles que vocês já conhecem dentro da educação à distância, como participar das atividades assíncronas e síncronas, leitura e interpretação de textos, do material básico que já foi disponibilizado para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, e também do material complementar. É importante vocês acessarem todos os links deixados, estudo dos materiais que foram disponibilizados para vocês, a resolução de atividades no AVA, além disso, a feitura das avaliações. Para avaliar a aprendizagem, nós então elegemos dois tipos de avaliação. Na primeira unidade, vocês irão participar de um fórum que trata especificamente sobre a educação de surdos. Na segunda unidade, vocês irão também participar de um fórum, agora buscando refletir sobre a função e a responsabilidade de vocês enquanto profissionais para a inclusão dos surdos, e também responderão a um questionário online. Os recursos que nós utilizaremos durante toda a disciplina são o ambiente virtual de aprendizagem, as suas diversas ferramentas e funcionalidades que vocês já conhecem e já têm explorado com muita propriedade,
os textos disponibilizados e indicados, os vídeos e os slides da disciplina com o conteúdo a ser trabalhado. Para montar essa disciplina, para compor essa disciplina, foi necessário buscar diversos documentos, referencial teórico, desde documentos legais, como leis, decretos, documentos norteadores do Ministério da Educação, além de referenciais teóricos que versassem sobre educação de surdos, sobre a língua de sinais, sobre política linguística, sobre a inclusão de pessoas surdas, e que podem ser contempladas nessas referências e que também são disponíveis para vocês nos slides no ambiente virtual de aprendizagem. Eu gostaria então de aproveitar o momento para nós já iniciarmos a nossa unidade 1 e as nossas discussões em torno da história da educação de surdos no Brasil e no mundo. A história da educação de surdos, que nós iremos contemplar no mundo, é basicamente a história do eixo europeu e dos Estados Unidos. Nós iremos, então, contemplar aspectos que vão desde a antiguidade greco-romana até a idade contemporânea. Iniciando pela antiguidade greco-romana, num período aí de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, naquela época, os surdos eles não eram considerados seres humanos competentes. Isso porque, segundo o pensamento que reinava, advindo sobretudo dos filósofos, e em especial de Aristóteles, o surdo, por não ter audição, ele não desenvolvia a fala vocal, a fala oral. E por não desenvolver a fala vocal, se pensava que ele era um ser sem linguagem. E, sendo um ser sem linguagem, portanto, ele era um ser sem pensamento. Tanto que, para Aristóteles, a linguagem ela é a condição fundante da estrutura humana. Portanto, aqueles que não têm linguagem, a habilidade de linguagem, a capacidade de linguagem, não são humanos. Assim, numa espécie de analogia, os surdos, por não demonstrarem as habilidades de linguagem, eram considerados por Aristóteles seres não humanos. Os romanos, por sua vez, numa proximidade aí de interpretação acerca da condição dos surdos, privavam os surdos dos direitos legais e até os chegavam a confundir com pessoas que tivessem retardos mentais. Isso porque, desprovidos da linguagem e da comunicação com os demais, eles não poderiam decidir sobre a própria vida. Existiam leis, existiam normas de que aqueles que eram considerados sem a sanidade mental não deveriam decidir sobre si mesmos. Assim, mesmo que eles tivessem bens, mesmo que eles fossem filhos de famílias com posses e riqueza, eles não poderiam fazer testamentos e necessitariam obrigatoriamente de um curador, uma espécie de um tutor, de uma pessoa que pudesse substituí-lo, pudesse fazer por ele diversas decisões. Na Idade Média, quando as coisas começam então a mudar um pouco, não só para os surdos, mas para as outras pessoas com deficiência, já que a Igreja Católica é o período em que a Igreja Católica mais influencia e mais mostra poder, a Igreja Católica passou a reconhecer que eles tinham alma, que as pessoas com deficiência tinham alma, porém essas almas não eram imortais, já que eles não podiam falar o sacramento, não poderiam então participar como os demais dos ritos católicos. Até o século XVII, também por conta da linguagem,
os surdos não podiam então se casar. Então a gente percebe já uma mudança de paradigma, em que se reconhece que eles têm uma alma, porém uma alma que não era imortal, portanto, ainda em uma concepção limitada da surdez. Na Idade Moderna, nós vamos ter então um grande desenvolvimento e uma mudança realmente desses paradigmas que até então vigoravam, sobretudo com Pedro Ponce de León, que é considerado o primeiro professor de surdos, filhos de grandes nobres, e ele foi então convidado por uma família, tendo como motivação o direito à herança. Lembram que eu disse ainda há pouco que os surdos não poderiam fazer testamentos exatamente porque eles não falavam? Pois é. Aqui, essa família que chamou o Pedro Ponce de León, chamou exatamente com o objetivo de que ele pudesse fazer os filhos, né, dessa família específica, pudessem falar, para que a partir disso eles pudessem ter o direito à herança. Pedro Ponce de León, então, desenvolveu diversos métodos que combinavam a fala oral, a escrita e até mesmo sinais também, alguns sinais utilizando de modo combinado para a comunicação com os surdos. E nós temos dentro da área da surdez a base, né, o Pedro Ponce de León sendo o primeiro educador surdo e que lançou aí a base para outros educadores. Logo em seguida, nós vamos ter um educador muito famoso chamado Juan Pablo Bonet, que se apropriou do método de León e desenvolveu ainda mais os aspectos manuais, certo? Em 1620, ele vai então lançar uma obra sobre a arte de ensinar surdos a falar, a primeira obra mundial sobre ensino de surdos, com alfabeto manual, com diversas informações para a educação das pessoas surdas. E foi considerado um livro revolucionário, um livro também muito importante à época para a educação de pessoas surdas, para professores de surdos, como um todo. A partir do trabalho de Bonet, começou-se então a difundir, né, com o livro que eu mencionei, para diversos países, através de alguns outros educadores. Então, países de língua latina começaram a ter acesso através do Pereire, países de língua alemã através do Amann, e nas Ilhas Britânicas através de Wallace. Porém, é importante a gente ressaltar que, embora a educação de surdos estivesse sendo fomentada, estivesse sendo difundida, e que os escritos de León e de Bonet estivessem sendo difundidos, o foco ainda era a oralidade. Se utilizavam os sinais, se utilizava o alfabeto manual, porém, com foco na oralidade, na busca de reabilitar esse surdo para que ele pudesse emitir sons. A gente começa a ter aí, então, as primeiras dissidências desse movimento, com Pereira e Wallace, que decidem, então, abandonar a oralização e focar apenas na língua de sinais, né, na gestualidade, baseado no sucesso que eles vinham obtendo, na educação das pessoas surdas. A gente chega, então, à idade contemporânea, em que já se tem aí um cenário diferente, e na idade contemporânea, o que nós podemos destacar como um grande acontecimento é, sobretudo, a história vinculada a Thomas Gallaudet. Ele fez uma viagem para a Europa, em 1816, a fim de buscar aprender, a fim de buscar entender como era esse método que se utilizava na Europa e que vinha dando muito sucesso na educação de surdos. Ele, então, realizou um estágio, na época, no Instituto Nacional para Surdos Mudos de Paris, né? Tinha esse nome, mas já foi modificado. E lá no Instituto
Nacional de Paris, ele conheceu Laurent Clerc. Eles então fizeram amizade e Thomas Gallaudet convidou Laurent Clerc para ir aos Estados Unidos juntamente com ele. Ao chegarem nos Estados Unidos, Thomas Gallaudet e Laurent Clerc, eles então fundaram a primeira escola de surdos dos Estados Unidos. É importante nós mencionarmos que essa primeira escola, né, logo depois, ela vai ter aí um crescimento absurdo e ela vai vir a se tornar a primeira universidade do mundo para pessoas surdas e que está em atividade até hoje. Além da história vinculada ao Thomas Gallaudet, nós tivemos também a Hartford School, em Connecticut, que foi fundada em 1817 e que trazia uma alternativa também para a educação de surdos, em que misturava a língua de sinais francesa, os sinais metódicos adaptados para o inglês, o alfabeto manual francês e os sinais que os alunos norte-americanos já traziam consigo. Tá? Foi nessa junção de diversas formas sinalizadas que então surgiu a língua americana de sinais como hoje é conhecida. E, como eu mencionei, nós vamos ter um pouquinho mais à frente, especificamente em 1864, fundada por Edward Gallaudet, a Gallaudet University, que é a primeira universidade para surdos no mundo. Nessa universidade, a língua de instrução é a língua de sinais. Qualquer pessoa que queira se candidatar a uma vaga nessa universidade deverá obrigatoriamente assistir às aulas e utilizar para se comunicar a língua americana de sinais. Até 1880, o foco da educação de surdos ainda era na oralização. Tá? Quando não na oralização estrita, era num método que se chamava de método combinado, em que se tinha a sinalização juntamente com a oralização, que a gente vai discutir um pouquinho mais depois. Isso porque existia uma pressão muito grande dos oralistas para que, de fato, os surdos fossem reabilitados. Baseado nisso, em 1880, se fez um congresso em que se reuniu todos os educadores de surdos do mundo a fim de decidir qual seria a forma utilizada na educação de surdos a partir dali. Nesse congresso, nós tínhamos professores de surdos do mundo todo e apenas um deles era surdo. Tá? Eles então fizeram uma votação e decidiram que a partir dali a educação de surdos deveria ser de método oral puro, ou seja, da fala, da reabilitação da fala, e que a língua de sinais deveria ser deixada de lado. É importante frisar que nessa votação o único surdo presente não pôde votar. Então, nós tivemos aí um apagamento, né, da possibilidade desse surdo de direito poder votar sobre a educação dos outros surdos, e em todo o mundo ficou determinado que se utilizaria o oralismo como filosofia na educação de surdos. E então nós tivemos aí um cancelamento, né, daquilo que se vinha fazendo, daquilo que se vinha tentando fazer até então em relação ao desenvolvimento da língua de sinais e dos professores de surdos que utilizavam a língua de sinais. É importante nós entendermos acerca do quanto isso foi marcante, que eu trouxe aqui para vocês um pedaço, né, um excerto da ata do Congresso de Milão, que diz o seguinte: dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais para reintegrar os surdos mudos na vida social
para dar-lhes maior facilidade de linguagem, este congresso declara que o método de articulação deve ter preferência sobre os sinais na instrução e educação dos surdos-mudos. E acrescenta: o método oral puro, ou seja, só o oralismo, deve ser preferido, porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão das ideias. Então, a partir desse momento, se preferiu, e foi algo determinado mundialmente, como eu já disse, que os surdos fossem educados apenas pela oralização. A gente vai ter, então, um pouco antes de 1880, a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que na época era chamado de Instituto Imperial de Surdos Mudos. Agora já focando aqui na história do Brasil. Dom Pedro II, né, convidou um padre surdo, Padre Rouet, e ele então, ao vir para o Brasil, fundou a Escola de Surdos em 1857. O INES, né, como nós chamamos, ele funcionou em regime de internato por mais de um século, e ele recebia estudantes do Brasil todo. Porém, apenas estudantes do sexo masculino que vinham e traziam consigo a sua variação linguística, né, traziam consigo os sinais que haviam desenvolvido. A comunicação se baseava, portanto, no uso dos sinais, né, da língua de sinais francesa que o padre Rouet trouxe e dos sinais metódicos. E a partir de toda essa confluência de sinalização, nós tivemos aí o surgimento de uma língua legitimamente brasileira. Como eu disse, eram alunos de várias partes do país, então eles iam para estudar, quando finalizavam o processo educacional, voltavam para as suas cidades natal e então disseminavam a língua de sinais. Além disso, o Instituto Nacional de Educação de Surdos também disseminava a língua de sinais e os aspectos relacionados à educação de surdos através da formação de professores. Diversos professores do país todo também iam para o INES a fim de receber formação e retornar para as suas cidades e poder disseminar esses conhecimentos sobre a educação de surdos e sobre a língua de sinais. Em 1929, tempos depois, nós tivemos então a criação do Instituto Santa Terezinha, que, diferentemente do INES, era especificamente para alunas surdas. O Instituto Santa Terezinha tinha, então, como política educacional a utilização do método francês, que era utilizado pelo padre Rouet, e em virtude do Congresso de Milão, passou também a utilizar a oralidade. Nós temos o conhecimento da área, e diversos historiadores apontam que, mesmo 100 anos depois, mais de 100 anos depois, inclusive, na década de 1990, por exemplo, as escolas de surdos que existiam no Rio de Janeiro, em São Paulo, elas traziam aí a sua prioridade em relação ao oralismo. Então, o oralismo foi uma filosofia que perdurou e que assolou, infelizmente, a educação de surdos durante muito tempo. É também importante a gente destacar, dentro desse cenário de história da educação de surdos, os primeiros estudos linguísticos sobre a língua brasileira de sinais. Enquanto nós tivemos em 1960, nos Estados Unidos, Stockwell, como um linguista americano que iniciou os estudos sobre a língua americana de sinais, aqui no Brasil os primeiros estudos vão ser iniciados em 1980 pela professora e pesquisadora da UFRJ, Lucinda Ferreira Brito, que não só tratou sobre a língua brasileira de sinais, mas em outros momentos específicos também buscou ressaltar que, além da língua das comunidades urbanas,
existiam línguas indígenas de sinais. E nós iremos conversar num outro momento. Eu já mencionei o INES como uma instituição muito importante, e a gente vai ter também em 1987 o surgimento e a fundação da FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, que é muito importante para a difusão da língua de sinais, para o debate sobre a inclusão dos surdos e para a promoção aí da voz, da legitimidade das lutas dos surdos. Além disso, em setembro de 1994, houve uma marcha chamada Surdos Venceremos, convocada por surdos em Brasília, que buscava o reconhecimento oficial da Libras, buscava reclamar o direito à educação em Libras e o provimento de intérpretes de Libras. É importante mencionar que, embora o Instituto Nacional de Educação de Surdos tivesse sido fundado em 1857, até essa época, a língua de sinais ainda não era considerada oficial, tá? Ela não era regulamentada no Brasil. A gente vai ter, então, no início do século XXI, em 2002 especificamente, a criação, o surgimento da Lei 10.436, que é a Lei da Libras. Eu sugiro que você, então, leia e estude essa lei. E 3 anos depois, em 2005, o Decreto 5.626, que regulamenta essa lei. Essa lei, juntamente com o decreto, vai dar aí suporte, vai dar informações e orientações sobre a inclusão do surdo, sobre a Libras enquanto disciplina curricular, sobre a difusão da Libras, sobre a formação dos profissionais para o ensino de Libras, dentre outras demandas. Logo em seguida, o que também é importante a gente destacar, em 2006 nós tivemos a criação do primeiro curso de Letras Libras, né, do curso superior de Libras, na época bacharelado, e depois em 2008 nós tivemos a criação da licenciatura, tá? Em que sim, continuou aí esse processo de difusão da Libras, de formação de profissionais para o atendimento dos surdos. Nesse período, né, em 2000, nos anos 2000, nós vivemos e estamos vivendo ainda o paradigma da inclusão. Se nós ressaltarmos a legislação, em 1996, com a LDB e com o paradigma da inclusão, né, passou-se então a trazer os surdos para dentro das escolas inclusivas. Em 2011, nós tivemos uma ameaça do fechamento do INES, depois, né, de mais de 100 anos de funcionamento, houve uma ameaça, sim, sobre o fechamento. A partir disso, os surdos se reuniram em setembro, se mobilizaram exatamente no dia da fundação do INES e fizeram o que se chamou de Setembro Azul, tá? Com a ideia de fincar as lutas e as emendas específicas sobre a surdez no Plano Nacional de Educação, que nessa época estava em tramitação no Congresso Nacional. Então, em 2011 nós tivemos o primeiro Setembro Azul, né, e 2 anos depois, em 2013, essa data passou a ser regulamentada em lei como sendo o Dia Nacional dos Surdos aqui no Brasil. Em 28 de maio de 2012, né, após muita pressão da comunidade surda, muita luta, nós tivemos então a inclusão da escola e das classes bilíngues como possibilidade educacional e educativa para os surdos, além da inclusiva. Como eu falei, era o paradigma que estava em vigência. Mas com essa inclusão, os surdos passaram a ter uma outra possibilidade, que foi então as escolas bilíngues e as classes bilíngues em que eles poderiam assistir às aulas e poderiam aprender a língua de sinais de modo mais direto. A gente chega então a comentários muito direcionais sobre a filosofia ou sobre as filosofias na educação de surdos. Durante toda a história da educação de surdos,
como eu pude mencionar e vocês perceberam, nós tivemos algumas pessoas que eram mais adeptas de reabilitar os surdos, de ensiná-los a falar, e algumas pessoas que eram adeptas à sinalização. Basicamente, na história, nós vamos ter um período a partir do século XVII, e quando os surdos passam a ser reconhecidos como humanos, porque antes disso eles não eram, a ideia de que somente o oralismo, reabilitar os surdos, fazê-los falar, fazê-los reproduzir a fala vocal, é que os faria, então, sujeitos realmente aprendizes, sujeitos funcionais. Entre as idas e vindas, alguns educadores surgiram que combinaram os métodos. Então, alguns educadores, vendo que os surdos gesticulavam demais, começaram, então, a combinar a fala com a gesticulação, com mímica, com sistemas artificiais de comunicação, e deu origem, então, à comunicação total, que era uma filosofia que se utilizava do discurso de que qualquer forma de comunicação seria interessante, elas poderiam ser combinadas para que o surdo pudesse se expressar. Já no século XX, né, especificamente na segunda metade do século XX, a gente começou, então, a falar sobre o bilinguismo, da possibilidade de o surdo utilizar a sua língua de sinais enquanto língua materna, mas também aprender como segunda língua a língua majoritária do seu país, que no nosso caso especificamente a Libras e a língua portuguesa. Essa filosofia é a filosofia que está em vigência até hoje, e é a filosofia reconhecidamente pela comunidade surda, pelos pesquisadores da área da linguística e da educação, como sendo a filosofia mais adequada, que reconhece e respeita as singularidades linguísticas dos surdos. Por enquanto nós vamos ficando por aqui. Eu peço que vocês, então, leiam os textos que foram indicados, que vão auxiliar na compreensão dessa aula, que vocês façam os exercícios. Em caso de dúvidas, entrem em contato conosco, e eu encontro vocês na próxima aula, na aula da unidade 2. Até breve.